Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade ao nosso estudo a respeito do pré-modernismo, o foco hoje é mais um autor, né? A análise, a vida, a obra, as características de mais um autor. E quem é esse autor? É o senhor Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu em 1882 e faleceu em 1948. A gente conhece Monteiro Lobato com certeza das obras infantis, todo mundo já ouviu falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A Emília, Narizinho, o Pedrinho, o Saci, a Dona Benta. Então, assim, de alguma forma, isso faz parte do imaginário infantil brasileiro. Tá? Mas o Monteiro Lobato também tem uma literatura chamada, né, vamos chamar aqui de uma literatura adulta. Mas depois aí e não entenda adulta assim como algo pornográfico e tal, não, porque trata de temas mais adultos, só isso. Mas assim, Monteiro Lobato, o que eu tenho para falar para vocês é que era um escritor extremamente polêmico, né? Normalmente as suas falas têm esse aspecto da polêmica, tanto na literatura adulta quanto na literatura infantil. Mas aí a gente vai verificar do que ele falava. Ele criticava o atraso do país, né? Mas ele se colocou contra o modernismo através do artigo Paranoia ou Mistificação. Gente, então ele era chamado de moderno antimodernista. Por que ele é moderno? Por exemplo, na literatura mais adulta, ele vai retratar os vilarejos decadentes, a população do Vale do Paraíba, então ele vai falar do interior de São Paulo e a crise do café. Inclusive, ele tem um livro chamado Cidades Mortas. Então, assim, é uma temática bem atual, né? Temas contemporâneos, tipo humano marginalizado, uma linguagem acessível, todos esses aspectos. Então, ele é o moderno. Mas, ao mesmo tempo, é antimodernista. Por quê? Lá em 1917, quando a Anita Malfatti, uma pintora brasileira, fez uma exposição apresentando telas com influência das vanguardas europeias, que a gente vai estudar já já, e aí ele fez uma crítica não só a Anita Malfatti, mas ele faz uma crítica a todos os modernistas. Para vocês terem uma ideia, até Picasso, que é super reconhecido, né, foi criticado por Monteiro Lobato. Bem, quando a gente estiver falando especificamente dos movimentos de vanguarda, né, e dos antecedentes da Semana de Arte Moderna, aí eu vou retomar esse assunto com vocês, tá bom? Mas, por enquanto, quero que vocês percebam que era um autor que falava, ele era um crítico, ele tinha acesso aos jornais, então ele publicava muita coisa. Então, tem essa literatura com essa temática mais social, retratando aí o tipo humano marginalizado, que é o caipira, o chamado Jeca Tatu, que inclusive é uma criação do Monteiro Lobato. E na literatura infantil, ela tem um tom mais didático, ambientado no Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então mistura realidade com fantasia, utiliza uma linguagem coloquial e acessível, né? Com o objetivo de ensinar, né? Então assim a gente tem vários livros, a gramática da Emília, geografia da Dona Benta, né? Então nós conseguimos né? O objetivo dele era levar um conhecimento para as crianças através dessas obras, né? Desse imaginário, dessa fantasia. Bem, o Monteiro Lobato, mesmo na literatura infantil, ele é criticado por preconceito. E aí muitos especialistas em educação infantil hoje não recomendam a leitura das obras do Monteiro Lobato para crianças, né, no contexto da escola. Bem, eu vou mostrar alguns trechinhos para vocês e aí a gente verifica, será que, né, ele era polêmico realmente? Tá, então depois a gente vai conversar sobre isso. Mas antes da gente passar para essa literatura, né, mais infantil, eu quero mostrar para vocês aqui qual é o Brasil retratado por Monteiro Lobato. Monteiro Lobato vai retratar o Brasil caipira, um Brasil retrógrado, né, sem muito desenvolvimento, indefeso,
analfabeto e ignorante. Esse personagem aqui, né? Então, talvez alguns pais, avós vejam alguns filmes, né, do Mazzaropi. Então, é o Mazzaropi interpretando o Jeca Tatu. Jeca Tatu está lá no livro chamado Urupês, né? Então, ele vai fazer esse retrato do Jeca Tatu. Gente, além disso, Monteiro Lobato tem um livro chamado Cidades Mortas. Nesse livro, ele faz um retrato de São Paulo. Final da década de 20, né, nós vamos ter o craque da Bolsa de Nova York e o Brasil, por isso, enfrenta uma crise muito grande, que é a crise do café. Os plantadores de café, os grandes produtores, tinham muito café, mas não tinha para quem vender. E aí, o que acontece com essas cidades? Elas entram em decadência, eles queimavam sacos e sacos de café, não tinham o que fazer com aquela produção toda. E aí, as cidades que viviam em torno dessas plantações, né, acabaram passando por problemas e entrando em decadência, e aí ele vai retratar isso no livro chamado Cidades Mortas. Então, o texto mais adulto, o Jeca Tatu, o caipira, mostrando esse Brasil caipira, esse Brasil interior. Tá vendo que é uma outra faceta do Brasil? É o interior de São Paulo, é o Brasil caipira. Bem, e aí falando da questão do preconceito, né, que eu estava comentando com vocês, que lá na literatura infantil ele é criticado em função desse aspecto. Mas aí a gente pensa, será que é preconceito realmente? Ou será que ele estava apenas fazendo um retrato da sociedade naquele momento? Bem, para nós, né, adultos e tal, para vocês que estão aí estudando esse assunto, que já estão no ensino médio, que estão se preparando para uma outra fase da vida de vocês, talvez a gente não encare dessa maneira. Mas vamos dar uma olhadinha em alguns trechos, né, do que tem. Olha esse fragmento. É um trechinho da Emília falando com a tia Anastácia. Cale a boca. Você só entende de cebolas e alhos e vinagres e toicinhos. Está claro que não poderia nunca ter visto fada, porque elas não aparecem para gente preta. Eu, se fosse Peter Pan, enganava o Andy dizendo que uma fada morre sempre que vê uma negra beiçuda. É bastante complicado, né, meninos? Então, para mim, para você, nós podemos entender, olha, é um retrato da sociedade, ele estava retratando essa situação. Mas uma criança ler isso e ver a Emília, que é uma personagem tão querida, falando isso, pode entender que isso é normal, que esse tipo de comportamento, que esse tipo de fala é normal. Tá? Então, por isso, alguns especialistas em educação infantil veem hoje com reserva alguns dos valores transmitidos pela literatura infantil do Lobato, especialmente do tratamento dado à negra serviçal, né, que é a Anastácia. Bom, gente, tem um outro trechinho que aí é a fala de um adulto, né? A gente pode pensar, não, a Emília era boneca de pano, mas olha esse outro trechinho. Fragmento 2. Mais respeito com os velhos, Emília, advertiu Dona Benta. Não quero que trate Nastácia desse modo. Todos aqui sabem que ela é preta só por fora. E aí, o que é ser preto só por fora? Tá bom? Então, meninos, sinceramente, eu não vou dizer para vocês é preconceito ou é apenas um retrato da sociedade, tá? Eu queria apenas colocar essa situação de que o Monteiro Lobato é extremamente polêmico, e aí, se é preconceito ou retrato da sociedade, vocês vão pensando aí e vão analisando, tá? Sobre a obra do Monteiro Lobato, né, pega os textos, dá uma olhadinha nos contos do Urupês, ou mesmo no livro Cidades Mortas, ou se você não conhece nada do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de repente dá uma olhada no Sítio do Pica-Pau Amarelo, até para você, né, se ambientar. Hoje a gente tem acesso a tanta coisa e às vezes a gente acaba deixando um ou outro aspecto de lado, tá bom? Obrigada, até a próxima.